Imagine o cenário: interior do Rio Grande do Sul, década de 1950. Um homem simples, Arthur Berlet, leva uma vida comum como tratorista, com apenas o primeiro ano do ensino fundamental. Até que, de repente, ele desaparece sem deixar rastros por 8 dias. Quando retorna, traz consigo uma história que parece saída de um filme de ficção científica. Berlet afirma com convicção que foi levado para outro planeta. O que torna essa narrativa ainda mais intrigante é o nível de detalhes que ele descreve, tão avançados para a época que apenas hoje, mais de 70 anos depois, começam a fazer sentido. O que teria acontecido com esse homem comum? É impossível não se perguntar. Será que ele realmente viveu tudo isso? A história que ele contou quando voltou para casa é o que mais intriga, e você vai conhecer todos os detalhes agora. Então, já vai deixando o seu like, porque vem uma história boa por aí. Quando Arthur Berlet voltou para casa, 8 dias depois do sumiço, revelou que havia sido levado ao planeta Akart, localizado a cerca de 65 milhões de quilômetros da Terra. Ele descreveu uma sociedade tão avançada que parecia saída de um filme de ficção científica. Arranha-céus brilhantes se destacavam no horizonte, veículos voavam suavemente pelos céus e toda a energia vinha diretamente da luz solar, em um sistema incrivelmente eficiente e sustentável. Entre as inúmeras inovações que presenciou, Arthur falou sobre tecnologias que só seriam compreendidas décadas depois. De forma inacreditável, ele mencionou chamadas de vídeo, algo inimaginável em sua época, e o uso do silício monocristalino para criar painéis solares. Mas como tudo isso teria acontecido? Bem, vamos voltar para o dia 14 de maio de 1958. Arthur Berlet, que trabalhava como tratorista, também tentava ganhar a vida como fotógrafo ambulante, atravessando o interior do Rio Grande do Sul para registrar momentos especiais de famílias simples. Naquela noite, ele estava na localidade de Natalino, voltando para a cidade de Sarandi, onde vivia. Algo inesperado aconteceu. Ele perdeu o ônibus e, sem pensar 2 vezes, decidiu percorrer os 18 quilômetros a pé. Ele caminhava pela estrada de terra, silenciosa, escura e solitária, quando de repente, uma luz intensa brilhou entre as árvores. Arthur ficou desconcertado e rapidamente se viu imaginando que o brilho vinha de um tesouro escondido pelos maragatos na época da Revolução Federalista, uma lenda antiga daquela região. O que ele não sabia é que aquele encontro mudaria sua vida para sempre. Ele contou que, movido pela curiosidade e pela adrenalina do momento, atravessou a cerca de arame farpado e, ao dar os primeiros passos em direção à luz, se deparou à sua frente com um objeto redondo e luminoso, com cerca de 30 metros de diâmetro, que brilhava intensamente. Sem hesitar, ele se aproximou. De repente, 2 vultos surgiram na penumbra e, antes que pudesse reagir, um jato de luz tão forte o envolveu que o fez perder a consciência. Quando finalmente acordou, o que viu o fez duvidar da própria sanidade. Estava deitado em um ambiente que parecia refrigerado, algo que mais parecia uma sala de hospital, mas com uma sensação estranha no ar, como se o tempo ali fosse diferente. Inicialmente, pensou que estivesse a bordo de um navio, mas logo percebeu, não estava em qualquer lugar que ele conhecia. Completamente atordoado, tentou se comunicar em português, mas suas palavras pareciam ser engolidas pelo ar. Foi então que ele recorreu ao alemão, idioma que aprendera com seus pais em casa ainda criança. Para sua surpresa, e as pessoas ao seu redor reagiram. O ambiente que antes parecia tão estranho e distante começou a se tornar um pouco mais familiar. Ele soubera que estava em Akart, um planeta muitíssimo distante da Terra, que parecia surreal. Uma cidade completamente moderna e totalmente desconhecida. Prédios altos com uma luz própria se erguiam ao seu redor,
enquanto ruas estreitas estavam cheias de pessoas, todas com aparência pacífica e distante. Mas o mais impressionante ainda estava acima de sua cabeça. Veículos voadores cortavam o céu, como se a gravidade não tivesse leis naquele lugar. Os arcadianos o explicaram que os carros voadores eram movidos à energia solar, e naquele momento, Arthur não conseguiu compreender como isso poderia ser possível. Durante sua estadia, Arthur testemunhou e vivenciou coisas que pareciam impossíveis, além dos carros solares deslizando silenciosamente pelas ruas. Ele ficou boquiaberto ao perceber que as pessoas se comunicavam através da televisão. Depois, soube pelos arcadianos que eram telefones que permitiam chamadas de vídeo. Isso era impensável, já que a primeira e muito arcaica chamada de vídeo foi realizada somente 12 anos depois, feita pelo então prefeito de Pittsburgh, na Pensilvânia, para John Harper, CEO da Alcoa. Mas o mais impressionante foram os trens de levitação magnética, que flutuavam sobre os trilhos com uma suavidade indescritível. Curiosamente, os primeiros trens movidos dessa forma só iniciaram os testes nos anos 80 e, até hoje, não foram completamente desenvolvidos. Arthur também viu armas poderosas, capazes de disparar raios letais com precisão mortal, e um dispositivo capaz de tornar espaçonaves invisíveis, como se desafiassem as leis da física, recursos que provavelmente surgirão em um futuro próximo. Ele também relatou que, naquele lugar, seu corpo parecia diferente. Era como se fosse mais leve, tornando-se difícil até mesmo mantê-lo ereto. Seus ombros, que antes pareciam normais, pareciam ter aumentado de volume. Arthur também ficou surpreso com a água de Akart. Ela era incrivelmente leve, quase etérea, e mal tocava sua pele. A sensação de beber aquela água era quase indescritível, e ele precisou ingerir quase 1 litro para matar sua sede. As roupas que precisou usar em Akart eram igualmente incomuns, especialmente os sapatos com molas nos solados, que pareciam dar-lhe uma leveza nos passos, impulsionando sua caminhada. Isso nos faz lembrar os tênis com molas de silicone, uma tecnologia recente, usada principalmente por atletas. Mas nem tudo em Akart era tão encantador. Apesar das inovações tecnológicas e do ambiente futurista, Berlet não se agradou da comida local. Ele descreveu os pratos como insossos ou com pouco sabor. No entanto, a carne de gado de Akart o surpreendeu. Ela vinha de animais que pareciam muito maiores do que os que temos aqui, e o sabor era surpreendentemente bom. O gado absurdamente grande nos remete às tecnologias de nutrição usadas atualmente, que têm resultado em animais maiores e mais produtivos, capazes de fornecer maior quantidade de carne. Durante seu tempo no planeta, Arthur soube que os habitantes de Akart demonstraram interesse pela Terra, mas não tinham intenção de invadi-la. Planejavam esperar que os humanos se destruíssem em guerras nucleares, para então reverterem os danos e colonizarem o planeta. Foi informado de que sua abdução foi um acidente, pois, de acordo com as regras de Akart, eles nunca deveriam interagir com os terráqueos, nem ser vistos ou ameaçar ninguém da Terra. Disseram que faziam muitas viagens ao nosso planeta e, naquela noite em que encontraram o homem, estavam coletando sementes de trigo que tentavam cultivar em Akart, mas sem sucesso até aquele momento. Como foram flagrados por Arthur, o comandante da nave confundiu-o com um agricultor e julgou que ele entendesse de plantação. Por isso, acabaram levando o tratorista para servir como uma espécie de consultor. A jornada de Arthur de volta à Terra foi uma experiência única, com uma viagem que durou 36 horas, fazendo uma parada em uma estação espacial próxima a Akart, um lugar que parecia um ponto de transição entre dois mundos,
Finalmente, quando a nave se aproximava da Terra e da Lua, Arthur Berlet teve a chance de ver nosso planeta do espaço. Ele descreveu a Terra como uma esfera de um azul vibrante, pequena, mas deslumbrante, vista a partir de sua posição distante. A claridade iluminava apenas uma pequena parte da esfera, enquanto a Lua estava visível no lado oposto. Ao olhar para a América do Sul, Berlet percebeu que era noite naquelas regiões, e o planeta emitia cores distintas. A primeira, da qual ele tinha certeza, era o azul vibrante da parte iluminada, que dominava a visão. A segunda cor era uma mistura de preto e azul, envolvendo a parte escura da Terra. A terceira era um cinturão, uma faixa de luz que circundava o planeta, visível tanto na parte iluminada quanto na parte escura. Mas acontece-se que isso só foi realmente descrito 3 anos depois, quando Yuri Gagarin, o primeiro homem a viajar para o espaço, faria a primeira declaração que confirmaria: a Terra é azul. Arthur, sem saber, já havia captado com sua própria visão o mesmo encantamento que o cosmonauta sentiria ao ver o planeta de fora. Ao retornar, Arthur Berlet se isolou em um quarto e passou dias escrevendo e desenhando tudo o que conseguia lembrar de sua experiência. Seu relato foi registrado em cadernos sem margens, parágrafos ou pontuação, refletindo a urgência de transmitir tudo o que vivenciou. Dessa dedicação intensa nasceu o livro intitulado Os Discos Voadores e a Utopia. Embora tenha sido ridicularizado por muitos, sua história alcançou notoriedade, sendo traduzida para o alemão e até para o finlandês. Apesar das críticas e do descrédito, Arthur nunca alterou um único detalhe de seu relato. Ele morreu em condições simples, em 1994, aos 63 anos, e jamais desmentiu uma palavra sequer de tudo que relatou durante 36 anos. Será que Arthur Berlet realmente viveu essa experiência? Ou tudo não passou de uma história criada por sua imaginação? Independentemente da resposta, sua narrativa é um convite para refletirmos sobre o desconhecido e sobre as possibilidades do universo que nos cerca. Essa foi a história de Arthur Berlet. Comente o que achou dessa aventura, se você acredita na narrativa desse homem ou se ele imaginou tudo isso. Deixe seu like e inscreva-se no canal para mais histórias incríveis. Até o próximo.